Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na nossa quinta tributária, mas hoje a gente vai ser uma quinta tributária um pouquinho diferente. Nós vamos falar de prospecção, prospecção de clientes. Claro que eu quero falar muita coisa aqui para vocês sobre isso, quais são as novas técnicas de prospecção de clientes, o que a internet está trazendo de positivo, como a gente pode realmente estar preparado para esse novo mercado, que é o mercado virtual. Quanto a isso, eu acho que primeiro de tudo, a gente tem que falar do básico. Porque assim, eu estou vendo muito advogado, desculpa, que realmente está buscando na internet. Ah, mas os vídeos não estão bons, eu não estou gostando do vídeo. Não tem problema. O importante é você estar na internet. Você entrou nesse caminho, você entrou nessa estrada. Isso é fundamental. Porque não tem como você ficar expert se você não começa. Então aqui vai um detalhe muito importante que a gente tem que sempre dizer. Se você tem um escritório, se você não tem um escritório, se você quer escalar, você precisa vir para a internet. Não tem o que fazer. Hoje não tem mais porque o advogado fala assim, não estou na internet, não gosto de internet, internet não é para mim. Não tem mais essa opção. Hoje, poucas pessoas, a gente sabe, estão assistindo televisão. Hoje é streaming. E streaming tem o quê? Tem propaganda. E quando a pessoa não está lá, ela está na onde? Ela está no celular. Se ela está no celular, ela está porque ela está vendo stories. A cada 3 stories dos seus contatos que você vê, um deles é propaganda. Um deles é tráfego pago. Um deles é impulsionamento. Está ali. Então, você pode aparecer para aquela pessoa que tem um problema que você tem a solução. Isso é importante. É isso que eu estou dizendo. Só vou dar um exemplo aqui muito básico. Se você falasse para mim aqui quantas pessoas entram no seu escritório durante uma semana, durante um mês, você já tem essa, esses dados? Eu não sei se você tem, mas na minha página, que eu falo direito tributário, que eu trago situações tributárias, eu tenho uma visita de 120 mil pessoas mês. Ah, mas às vezes tem gente que só entra. Tudo bem. Então, quer reduzir isso para 10%? 12 mil pessoas? É muita gente que nos vê. É muita gente. Bom dia aí, minha equipe de estratégia digital. É muita gente que está nos vendo hoje. Então, eu estou falando da prospecção básica aqui, é a gente começar a lembrar disso. Você tem que estar na internet. Isso é básico. Estando na internet, aí você precisa se posicionar. Aí que a gente vai entrar na prospecção aqui. Eu não vou falar só da prospecção online, vou falar também da outra prospecção. Mas o momento da internet é agora. Então, eu preciso te chamar para isso. Eu preciso te falar nessa quinta-feira, às 8 da manhã, que se você ainda não está, você tem que correr para a internet. Você não tem mais opção. Opção acabou. Opção era há 2 anos atrás. Agora é obrigação. Começando por aí. Você quer se posicionar? Aí vai muita gente me dizer, mas eu não preciso ficar na internet se eu tenho um bom relacionamento, eu consigo conversar com pessoas em rodas físicas, né? Em rodinhas, em contato de amigos, em networking. Eu sou bom nisso. Maravilha. Isso é complemento. Maravilha você ser bom nisso. Só que vou te dar um toque aqui só. Se você vai numa roda de networking e se destaca, porque você é bom no assunto, você sabe falar, você sabe argumentar, você é muito bom nisso. A pessoa vai gostar até de te ouvir. E depois que ela te ouve, ela vai te procurar na onde? No LinkedIn? Vai pegar teu WhatsApp, vai te mandar um contato? Não vai. Ela vai procurar sua rede social. Por quê? Porque as pessoas, você conhece muito bem uma pessoa quando você busca a rede social dela. Por quê? Porque ali ela é um livro aberto. Então ele vai procurar nas redes sociais.
E quando ele vai para suas redes sociais, o que ele encontra? Ele encontra um profissional que não sabe qual área está atuando, porque está escrito advogado, não sabe o que é. Ele encontra posts copiados de outros, especialmente do Senado Federal, que muita gente gosta de repostar as coisas do Senado. Tem gente que reposta coisas do Senado como situações de votação do Senado. Gente, o assunto nem virou lei ainda, você está repostando. Tamanho o quê? Tamanho a sua insegurança em fazer o próprio post. Você é muito melhor que tudo aquilo que você reposta. E se você é melhor do que aquilo que você reposta, por que você não está repostando? Por que você não está fazendo? Desculpa, por que você não está fazendo seu post? Você é muito melhor que isso. Então, essas são situações desse início de live que a gente precisa deixar claro. Entenderam? Eu quero que vocês fiquem cada vez melhores. E para estar melhor, tem que corrigir o básico. O que é o básico? Quer ter rede social? Deixa ela preparada para conhecer você como profissional. Ah, mas a minha é só pessoal, não existe pessoal profissional mais. Advogado que é advogado 24 horas. O cara tá olhando sua vida. Ele sabe qual é o seu cachorro, quantas vezes você sai, ele sabe tudo sobre a sua vida. Agora, se ele quer saber sobre a sua vida, mostre para ele quem é você. Mostre o que você está fazendo no seu escritório. Mostre o seu dia a dia. Mostre quem é esse advogado. E se posiciona. Mostra. Você é tão bom naquilo. Por que você não demonstra na internet que você é bom naquilo? Vamos combinar? A partir daqui, a gente vai falar de prospecção. Mas não tem como falar de prospecção deixando a internet de lado. Só para vocês terem noção, quando eu comecei, era coisa muito difícil fazer live. Live era terrível. Por quê? Principalmente live que eu fazia sozinho. Você imagina, é você falando com a tela. Às vezes vocês colocam aqui comentário, a gente gosta muito, porque interage. Ainda assim, o roteiro é meu. É eu que tenho que tocar isso aqui por 40 minutos, 1 hora, qualquer que seja o tempo. E eu pensava, como que esses profissionais conseguem fazer isso? E eu vou te contar o segredo hoje. Você sabe qual que é o segredo disso? Constância. Quanto mais live você fizer, quanto mais vídeos você fizer, melhor você vai ficando. Porque eu sei, você é muito bom falando com o cliente. Eu sei disso. Agora, se você é tão bom falando com ele, por que você não é tão bom falando para a tela? O que custa você falar? O que você faz na prática? O que você faz no dia a dia? Você colocar aqui na tela. Por quê? Porque você é seguro, você é bom nisso. Coloque na tela. E óbvio, com a constância, você vai ficando melhor. Cada dia, seus vídeos vão ficando melhores. O seu público vai te acompanhando mais. Então, esse primeiro assunto que eu gastei 10 minutos aqui da live é para te dizer: internet não é mais opção. Internet é obrigação. Então, bora começar, porque a internet é importante. Aí eu tenho que falar para você de prospecção agora. E eu começo sempre a prospecção com pergunta que eu faço para todo mundo. Como que está a escala de clientes do seu escritório? Ou seja, quantos clientes entram por mês? Quantas pessoas você fecha? Quais são os nichos que entram? As pessoas estão fechando no primeiro contato? Não estão fechando no primeiro contato? Qual é esse problema? Isso são números muito importantes que você tem que ter. Por quê? Porque
Eu escutei da maioria dos advogados que os meus clientes, eles vêm por indicação. Ótimo. Eu faço um bom trabalho com um e esse um me indica para outro. Ok? Não estou dizendo que não está certo. Eu sei que muita gente vive de indicação. Desculpa. E isso é normal. Normal viver de indicação. Ok. Agora, deixa eu te perguntar. Você tem o controle dessa indicação? Vou dar um exemplo. Quantas pessoas, os clientes que chegam no seu escritório, quantos que chegam por indicação? Quem são as pessoas que indicam? Você pergunta para eles, você vê indicação por quem? Essas pessoas que indicam são pessoas que você já fez um trabalho a longo prazo, você fez um trabalho em curto prazo. Por que você está dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque a gente precisa saber quem nos indica. E, obviamente, quando a gente sabe quem nos indica, a gente precisa recompensar eles. Chamando para o escritório, conversando, sabe? Mostrar a importância dele. Por quê? Para que ele nos indique cada vez mais. Porque viver no acaso, onde um cliente vai me indicar sem eu saber nada sobre ele e nem saber que ele está me indicando, sabe o que ele vai fazer? Ele só vai te indicar quando ele estiver numa roda de conversa e aquela dor daquela pessoa for uma dor que ele já teve e você resolveu. Ou seja, as variáveis têm que estar muito conectadas para ocorrer uma indicação ao acaso. E é isso que eu não quero que você viva. Eu quero que você viva com controle. Eu quero que você saiba quantas pessoas entraram no mês passado no seu escritório, quantas pessoas provavelmente entraram nesse mês, qual é o grau de fechamento, o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, o que é a minha lista quente, o que é a minha lista fria. Gente, hoje prospectar não é mais acaso. Por exemplo, eu me formei advogado, eu tenho um escritório no centro da cidade. Se a pessoa tem uma dor, ela vem até mim. Igualzinho a pessoa vai no hospital. Tem dor, eu vou no hospital, vou atrás do médico. Acabei de resolver que vou me separar, eu vou atrás de um advogado. Meu filho foi preso, eu tenho que ir atrás de um advogado. Recebi uma notificação da Receita Federal, preciso ir atrás de advogado, embora muita gente vá atrás de contador. Já não é assunto de contador isso não. Mas enfim, preciso ir atrás de um advogado. Tá bom, isso é simples, isso é fácil de você prever. Agora, quando você vive numa situação dessa aqui, você está vivendo um acaso. Você tem que ser muito bom advogado, ser reconhecido, ter escritório bem localizado e torcer para que a pessoa entre no seu escritório quando ela tem aquela dor. Isso, se você está vivendo isso, meu amigo, tu está vivendo no olho no furacão. Por quê? Porque hoje a gente tem que ter esse controle. Por exemplo, eu falo muito de restituição do teto INSS. Dou dica, falo de direito tributário, coloco muita coisa na internet. E o que eu faço? Não adianta eu ser bom nessa tese que ninguém conhece, que ninguém sabe essa dor. Quem que tem uma dor que recolhe INSS a mais? Não existe. A pessoa nem sabe onde está pagando, por que está pagando. Ela só vê o desconto em folha, ela não percebe que está descontando em uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Em todas as folhas dela tem desconto. Ela não está percebendo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar essa dor dela. Eu tenho que demonstrar que ela existe, ela tem um problema. E como que eu demonstro isso? Só esperando dentro do meu escritório, no centro da cidade, que a pessoa entre quando ela, por um relapso, queira discutir, nossa, eu acho que eu estou pagando muito INSS. Quem que vai avisar ela? O contador vai avisar? Não vai avisar. Não vai avisar porque INSS é dedutível no imposto de renda. É bom para ela naquele primeiro momento. Então ela não vai avisar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que
ela entenda que ela tem essa dor. Para isso, eu tenho que demonstrar o porquê que eu estou fazendo isso, né? Mostrar que naquela situação ela tem um problema, esse problema gera uma implicação e dessa implicação eu tenho a necessidade de solução dela. Isso que eu tenho que fazer. Tudo isso que eu falei aqui para vocês chama-se spin selling. Vou falar mais disso depois. Mas é isso que é a nova técnica de venda. Eu não posso mais ficar vivendo no acaso. E vou dizer para você aí que está me assistindo aqui. Você que não deve estar num escritório muito grande, talvez não. Quem tem escritório pequeno aqui? Ah, eu e mais dois, nós não somos tão grandes. Fala eu aqui, que eu quero falar com você. Escreve aqui para vocês interagir comigo, que eu gosto disso, gente. Se você, pode escrever aqui, se você está no escritório pequeno, eu vou te contar um segredo. Aí, a Isabela está no escritório pequeno. Mais gente aqui? Pra gente já contar o segredo, todo mundo sair bem feliz aqui com a live. Pode ir falando aí. Vocês estando no escritório menor, eu vou dar um toque para vocês. Os escritórios grandes estão fazendo isso faz muito, mas muito tempo. Eles sabem tudo o que acontece. Escalonamento, qual o nível do cliente, qual área está boa, qual área está ruim, por que está decaindo, por que não está decaindo. E vou te dizer, você que é pequeno, é muito mais fácil. Você consegue ter muito mais esse controle. Você não tem que acordar segunda-feira, ir para o seu escritório e rezar para que você consiga pegar 3, 4 casos. Você não pode viver nisso. Você tem que saber que você vai para o escritório, você já sabe os contatos que você vai fazer, você já sabe quais clientes você vai procurar e você já sabe até a taxa de conversão que vai ter. Ou seja, isso tem que ser programado. Isso não pode ser do acaso. Quem está vivendo no acaso aqui? Escreve para mim. Eu estou vivendo no acaso. Eu vou para o escritório e rezo para a semana ser boa. Escreve aqui para mim que eu preciso conversar com você. Se você está vivendo no acaso, você não está fazendo certo. Porque, mas sempre foi assim. Mas eu não estou falando sempre. Eu estou falando do novo. Eu estou falando do que está vivendo hoje. Qual é a nossa realidade atual? Porque às vezes você está aí há quanto tempo aí advogando, com expertise, cara bom de audiência, cara bom de relacionamento, beleza. Aí você vê um menino aí, sem querer desmerecer, tô falando menino por causa de juventude, formando, vindo para a internet, se especializando em direito tributário, falando com todo mundo e sabe o quê? Ganhando muito mais dinheiro que você. E vou falar maior ainda, hein? O cara tá vivendo de consultoria. Ele nem pra justiça ele vai. Por quê? Por que tá acontecendo isso? Porque tem pessoas que não estão se posicionando. Tem pessoas que continuam vivendo do acaso, com rede social para postar comida, postar cachorro. Para com isso. Leva a sério esse negócio. Vai ter rede social? Então usa a seu favor. Mostra quem é você. Quem é o advogado? O que o Murilo vai fazer hoje? O Murilo está fazendo live aqui com você, que vai fazer um story falando que terminou a live. Depois, ele vai conferir alguns cálculos, que já está programado para isso. Depois, ele vai trabalhar na Câmara Municipal, onde ele vai ter que fazer parecer de licitação, parecer de projeto de lei, vai ter reunião ordinária e ele está postando tudo, todo dia a dia. O que o cliente vai falar? Porra, o cara trabalha, hein? Esse cara, ele tá, tinindo. Ele tá atualizado, ele tá trabalhando, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Agora eu te pergunto, é só eu que faço isso? Você também faz isso. Sabe qual é a nossa diferença? Eu posto, você não posta. Se você começar a postar, talvez, quando você falar de um assunto que você domina muito,
você consiga atingir um número maior de clientes. Clientes que já te seguem, que tem aquela dor e está só esperando ouvir de alguém que tem credibilidade. E sabe quem que é esse alguém? Você. Só que você vai adiando, você vai dizendo que não é preciso, você acha que ganha bem, você acha que o mercado não vai mudar, e pra lá, pra lá, pra lá. E sabe o que está acontecendo? Você está vendo a sua curva descer dia após dia. Eu sei que é difícil até falar aqui, nem vou fazer essa pergunta, que é muito chata, mas quem que está aqui na live tá com essa dor? Puta, a curva de conversão do meu escritório tá, ó, descendente. Isso é muito preocupante e real, porque isso está acontecendo em muitos escritórios. Eu mesmo fui num curso onde eu conversei com um advogado que estava num grande escritório tributário, com vários rendimentos, carregava muito. E sabe o que ele me disse? Nossa curva está descendo. Até trocamos contato, ele conversou bastante comigo, gostou do que eu fazia e me disse isso. A minha dor é, eu não consigo ir vir para a internet, estou vendo o faturamento descer. Isso está acontecendo com gente grande, isso está acontecendo com médio e isso vai acontecer com pequeno. Então, a hora de mudança é agora. Quer mudar? Vamos mudar. O que não pode é eu ver você desanimando, muita gente desanimando da advocacia, com o mercado próspero, com o mercado turbilhando. Seja qualquer área que for. E eu falo em especial aqui da área tributária. Estamos com a reforma borbulhando e muita gente está desanimando da advocacia. Muita gente está achando que isso aqui não dá lucro. Como que não dá lucro? Como que isso aqui não dá dinheiro? Claro que dá. Você faz algo que ninguém mais faz. O advogado ele não tem concorrência de áreas. Advogado é só advogado. Não tem outra profissão que possa fazer o mesmo serviço que nós. E tu não está aproveitando. Bom. Mas você falou. E qual que são as técnicas? Primeira técnica. Para com o acaso. Começa a planilhar aí dentro do seu escritório quantas pessoas entram, quantas são por indicação e quantas fecham, fazem a conversão em contrato. Primeiro ponto. Segundo ponto. Deixa eu ver como é que está o meu time de vendas. Estou falando desse jeito, mas não era essa a palavra que eu queria dizer. Como que está a minha secretária? Como está o meu contato com os clientes? Pré e pós-venda. Pré, ou seja, retornando quem... Eu sei que muita gente ainda tem Facebook de escritório, página de escritório. A pessoa conversou lá. Qual que é o retorno com ela? Quem está retornando? Quem que é o meu time de vendas que está retornando? Pré. Depois que a pessoa entra no meu escritório, conversa comigo. Ou ela fecha, ou ela não fecha. Como que está o pós? Eu estou mantendo esse cliente ativo? Eu peguei o WhatsApp dele? Eu consigo mandar mensagens para ele que eu posto? Eu estou deixando ele atualizado? Como é que está o meu pós-venda? Terceiro ponto. Chegou no meu escritório. Tá com uma dor? É muito fácil. Estou precisando, eu entrego o serviço. Isso é simples. Ele tem um problema, eu tenho a solução. Casou. Isso é fácil. E quando ele vai lá, porque ele está pesquisando, porque ele quer saber se ele tem direito, porque ele quer ter uma afirmação de um profissional como você. Qual técnica você está usando para fechamento? O que você faz primeiro? Você conversa com ele? E depois, você dá o preço? Você divide? Você parcela? Você dá desconto? Como está sendo isso? Eu preciso saber. Porque se você está fazendo tudo isso, você me desculpe, você está desvalorizando cada vez mais o seu serviço. Você está desvalorizando. Gente, nosso serviço não é um produto que tem margem de lucro. Você está dando preço para o seu trabalho, para as suas horas empregadas naquela situação.
é totalmente diferente. Aqui não se faz desconto. Aqui se faz um prognóstico de quanto eu vou gastar para mim tocar esse processo, nos anos que ele vai correr, tudo. Fazendo esse prognóstico, eu já sei quanto eu vou cobrar. Eu já sei o quanto eu posso cobrar. Aqui não é jogo de números, onde eu dou um valor e desconto 10%, 20%, 30% para me fechar. Ou seja, eu não estou desesperado para fechar o cliente. Lembre-se, quem é que tem a dor? Quem é que tem um problema? É ele, não é você. Você é o solucionador de problemas. Você não pode criar um novo problema para você. Que quando você fica aí dando desconto, derrubando preço, você está criando um problema. Isso é muito ruim. Por quê? Porque aquela credibilidade inicial, aquela força inicial que ele te procurou porque você é bom, porque ele gostou de você, você acabou de jogar fora na hora de precificar. Tá, você falou que ia falar do spin selling. Eu vou falar do spin selling. Claro que eu vou falar do spin selling para vocês. Aliás, eu estou lendo esse livro aqui, magnífico, do spin selling. Isso aqui é uma aula de vendas. Ah, mas advogado não pode vender. Eu não estou falando que você vai sair com o carrinho lá anunciando, tal. Eu estou falando que você vai vender para o quê? Para que você... Como é que você vai vender? Você vai prospectar. Você vai mostrar que se você consegue captar um lead na internet que gostou do seu serviço, que entrou em contato contigo, entrando em contato com você, o que ele vai fazer? Aí você tem que colocar ele onde? As técnicas de venda, no funil. Aí você tem que saber, ele está no topo do funil, meio do funil. Isso tudo é técnica. Eu preciso saber, ele é um cliente que está na lista quente, não está na lista quente. Beleza. Não vai dar para falar sobre tudo isso aqui de jeito nenhum. Não vai dar. Mas eu vou falar aqui com vocês sobre o quê? Vou falar sobre o spin selling, tá? O que é o spin selling, Murilo? É uma nova técnica de que a gente está fazendo como dizer assim, uma sequência de chamados que resultam no fechamento do negócio. Então, por que é spin? Spin se entende por perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Então, esse é o caminho do spin selling. Aí você vai me dizer assim, mas como que funciona? O que é a pergunta de situação? A pergunta de situação, até o livro traz muito legal esse conceito aqui, é aquela pergunta que a gente tende a fazer para reunir fatos e antecedentes. Eu tenho que saber qual que é aonde eu estou pisando. Ponto. Então o cliente vem, eu preciso saber, esse problema dele é gerado por onde, qual é o cenário que eu estou vendo, quem é ele, qual a sua renda, porque tudo isso é importante, eu tenho que entender o contexto geral da situação dele. Segundo, as perguntas de problema. Primeira hora que eu entendo a situação dele, aonde ele está, qual que é o nicho dele, aonde que ele está circulando ali os dados dele, eu preciso entender tudo. Aí eu vou para pergunta de problema. O que a pergunta de problema fala? Eles exploram problemas, dificuldades, insatisfações nas áreas que o seu produto pode ajudar. Então, a pergunta ela é uma pergunta direcionada. Eu já estou fazendo a pergunta do problema dele, sabendo que eu tenho a solução. Então, a pergunta já é direcionada para a minha solução. Então, vamos lá. Primeiro eu entendo a situação, depois eu começo com a pergunta de problemas. Depois eu vou para onde? Depois eu vou para a pergunta de implicação. O que são perguntas de implicação? Aqui fala que a pergunta de implicação
ajudam o cliente a entender a seriedade ou a urgência do problema. Então vamos lá, eu entendo a situação, faço a pergunta da dor, aí eu mostro o quanto essa dor ela é importante, ela é urgente. Então eu vou chegando nesse ponto, mostrando que aquilo que ele está vivendo realmente é sério, é preocupante. Isso aí você deve estar até se imaginando aí quando você for falar com o cliente, né? Como que eu vou fazer essa pergunta? Vamos dar um exemplo? Quando a gente está no tributário e está lá com uma dívida na receita, a gente pergunta como esse problema poderá afetar a sua rentabilidade. Urgente, sério, necessário. E por fim, a gente faz a última pergunta do Spincelli, que é a de necessidade de solução. O que é isso? Necessidade é quando você mostra para ele que a sua solução tem todos os benefícios que você está oferecendo. A minha solução resolve o seu problema e ainda trago benefícios com relação a isso. Isso é o Spincelli. Essas técnicas de perguntas precisas, de perguntas que a gente toca naquilo que o cliente precisa saber. E não naquela loucura de a pessoa já fala o problema, pergunta o preço, você já dá o preço. Calma, não é ele que toca esse questionário. Quem toca esse questionário é você. Você é o interlocutor. É você que faz as perguntas. É você que coloca ele dentro do Spincelli. É você que mostra para ele que ele tem um problema, qual a aplicação do problema e qual a necessidade de solucionar esse problema. É você que faz esse jogo, não é o cliente. Então, quando a gente fala do Spincelli, a gente está falando do fechamento. É na hora que ele entra lá dentro do seu escritório, você faz essas perguntas e ele sai com o contrato assinado. Por quê? Porque ele entrou nesse círculo que você colocou as perguntas corretas. E não sai lá assinando o contrato porque você fez desconto, porque ele pagou, porque ele acha que o outro é mais barato que você. Isso aí é perda. Isso aí você está errando na conversão. Porque daqui a pouco você não está pagando nem os custos do seu escritório, trabalhando muito. E isso eu não quero que aconteça com você de jeito nenhum. Porque a gente não precisa disso. O mercado mudou, as técnicas mudaram e vou te dizer, eu estou falando aqui com você para você conseguir cliente de alto ticket, tá? Porque essa situação rápida de fechamento que você quer, o cara chega, tem que fechar, é para cliente de baixo ticket. O de alto ticket tem que correr tudo isso aqui. Por quê? Porque com a aplicação do Spincelli, você sabe o que a gente consegue eliminar? Nós eliminamos as objeções. Claro, todo mundo tem uma objeção na hora de gastar. Isso eu sei disso, não sou bobo. Só que a gente não tem que ficar quebrando a objeção o tempo todo. A gente tem que ir na causa, evitar que a objeção aconteça. E como isso que eu disse aqui para vocês, claro, vai ficar gravado para quem não viu, essas perguntas corretas eu consigo eliminar a causa da objeção. E quando eu elimino a causa da objeção, você não lida mais com preço. Você lida com fechamento. O preço já não é mais um problema, porque ele nem é mencionado. Então, vamos começar a mudar esse jogo. Não consigo mudar sozinho. Não consegue mudar sozinho? Nós temos 6 aulas só de prospecção com técnica pura que você pode empregar. É só entrar lá na minha bio, entrar em contato com a Michelle que você consegue conversar com ela com relação a isso. O que você não pode fazer é viver, continuar vivendo fora da internet, esperando o acaso. Eu falei muito disso no início, porque eu quero que você seja um novo advogado. Um advogado com controle, que sabe quantas pessoas vai falar, qual a taxa de conversão,
o que ele está fazendo certo, o que ele está fazendo errado, o que ele vai melhorar. E não o cara que vive do acaso, espera o cliente entrar e reza para que ele goste do seu preço, que você não precisa baixar, porque na maioria das vezes você abaixa o preço para fechar o cliente. Se você vive essa realidade hoje, você precisa de ajuda. E eu quero te ajudar. Pessoal, como combinado, a nossa live não passa de 40 minutos. Eu tinha muito mais coisa para falar aqui, que eu acho que seria muito legal, mas combinado é combinado. Então, a gente está encerrando a live, vai ficar gravada. Você tem que ir para o seu escritório. Desejo um ótimo, excelente dia para você, que você consiga aplicar pelo menos o Spin Selling hoje, quando o cliente chegar dentro da sua sala, conversando com você, que se você conseguir, com o Spin Selling, com isso que eu te disse, melhorar essa conversão, conseguir converter de forma diferente, eu quero que você me mande direct e diga, deu certo. Porque eu tenho certeza que se você treinar isso, você vai ficar muito bom. E obviamente, a advocacia, que inicialmente era um problema, agora será uma solução. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui. Vou deixar um minutinho aberto aqui, porque não consigo mandar mais conteúdo para vocês nesse tempo. Mas se vocês pegaram o Spin Selling, já valeu toda a live. Que eu sei que isso vai ser diferencial para vocês. Alguém tem pergunta, manda aqui, gostou da live, escreve aqui pra gente. A gente precisa desse feedback, que o feedback é muito importante, porque toda quinta-feira a gente traz um assunto novo, traz algo interessante para que você já chegue para o escritório às 8 horas, às 9 horas, desculpe, e já chegue bem informado. Esse é o nosso compromisso. A Isabela, muito bom. Muito obrigado, Isabela. Espero que você tenha gostado e aplique o Spin, porque eu tenho certeza que tem muito advogado que não está fazendo isso. E eu acho isso muito triste, porque isso está disponível, está no mercado e nós não estamos aproveitando. Não é porque a gente não quer aproveitar, porque a gente não sabe que isso existe, porque a gente não está estudando prospecção. Estudar 5 anos na faculdade de Direito é excelente. Você tem que ter técnica. Obviamente, como é que você vai prestar um serviço? Mas ninguém te ensina lá como converter cliente. Isso é um pecado. Porque o que adianta ser bom se não tem cliente? Nada adianta, não é? Então, fica aqui esse recado para vocês. Quem quiser conversar mais sobre isso, vai lá no link da minha bio, só clicar lá que a gente vai conversar muito e eu acho que tem muito mais técnica que você pode empregar. E com certeza vai mudar o nível de conversão do seu escritório. Pessoal, muito obrigado pela paciência e por esse compromisso de você estar aqui comigo toda quinta-feira às 8 da manhã. A gente vai se falando por aí. Continue me acompanhando nas redes sociais, que eu vou postar muita coisa interessante para vocês, principalmente nos próximos dias. Então, vai me acompanhando, conto com vocês. Até mais. Muito obrigado.